Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Matéria de hoje, História dos Hebreus. Então chega de moleza, vamos trabalhar. Olha aí na tela o nome da matéria. História dos Hebreus, ou História do povo judeu, ou História bíblica, como preferir. Nós estamos estudando passo a passo por que Deus escolheu essa nação, qual o propósito de Deus. Nós já sabemos os três motivos que Deus escolheu Israel. Primeiro, para mostrar a sua glória. Quando nós estudamos o Êxodo, os milagres, as pragas no Egito, o Mar Vermelho abrindo para o povo passar, ali nós vemos a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando. Porque o Egito era o império mundial da época. E ali nós vemos o poderio de Deus. Faraó teve que obedecer à determinação divina. Então, primeiro motivo, Deus escolhe o povo judeu para mostrar a sua glória. Segundo motivo, para entregar ao mundo o cânon sagrado, a sua palavra, as escrituras sagradas. Olha aqui, a Bíblia foi escrita pelo povo judeu. Deus escolheu esse povo para entregar para o mundo a sua palavra. E o terceiro motivo, Deus escolheu o povo judeu para entregar ao mundo o Messias. Lembra que nós aprendemos na aula de teologia sistemática? O Cristo, o ungido. Jesus significa Deus é salvação, o Senhor é salvação. Olha que bênção. Então nós somos salvos por meio de Jesus. E Jesus era judeu, nasceu descendente da linhagem de Davi. Tudo isso nós já aprendemos. E é a matéria de hoje, História dos Hebreus. E o que nós vamos estudar hoje? Nós já estudamos o livro de Gênesis, a história do livro de Gênesis. Nós já aprendemos que do capítulo, do primeiro capítulo até o sexto, nós chamamos de período antediluviano. Do sétimo até o final do 11 nós chamamos de governo humano, onde nós vimos o surgimento da idolatria. Do 12 até o 50, que Gênesis tem 50 capítulos, é história patriarcal, período patriarcal. Tudo isso nós já estudamos. Aí a nação foi parar no Egito, de repente foi oprimida, entrou um faraó que não reconheceu a José. Aí o povo sai do Egito, é liberto, Deus levanta um libertador, Moisés, já estudamos, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, ficaram 40 anos ali no deserto, e durante esses 40 anos nós vemos aí o surgimento de 5 livros sagrados escritos por Moisés, que nós já aprendemos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem o sucessor dele, que foi Josué. Nós já aprendemos também que Josué viveu 110 anos, assumiu com 85, ficou 25 anos conduzindo o povo de Deus, 15 anos conquistando a terra, 10 anos governando, mas quando ele morreu, ele não deixou sucessor, porque cada tribo tinha o seu líder, o seu ancião, as 12 tribos. Isso nós já aprendemos. E hoje nós vamos aprender este livro de Juízes, na história dos Hebreus. Mas agora nós vamos aprofundar um pouquinho. Então, olha aí na sua tela, período teocrático. Então nós dividimos em períodos o nosso estudo. Então agora, o que é esse período teocrático? Teo, nós já aprendemos, significa Deus, a palavra grega, Teo, Deus. Cracia, governo. Então, vamos raciocinar. Nós não vivemos numa democracia? Cracia, governo. Demo aí vem como povo. Então, governo do povo. Não é? Por que governo do povo? Porque nós, por meio do voto, nós escolhemos os nossos dirigentes. Não é assim? Democracia. E o que é uma teocracia? Governo de Deus. É Deus governando o povo. Aí saiu demo, entrou teo, que é Deus. Teocracia. Governo de Deus. Este período é chamado de teocrático. Por que esse período que nós vamos estudar do livro de Juízes é chamado teocrático? Porque o povo não tem um rei. O povo não tem um governo central. As 12 tribos estão estabelecidas na região de Canaã. E quando eu falo das 12 tribos estabelecidas, veja bem, o Brasil não é dividido em estados. Imagina se eu chamar, ao invés de chamar de estado, chamar de tribo. Um exemplo, não é?
um exemplo, a linguagem que os índios usam, tribos. Os índios são divididos em tribos, não é? Mas imagina o Brasil, você vê o mapa do Brasil, a divisão dos estados. Você tem estado grande em questão territorial. Por exemplo, Pará é um estado que tem um território grande, Amazonas. Mas tem estado que tem um território pequeno. Por exemplo, Sergipe. Sergipe tem um território pequeno, não é isso? Então imagina as tribos de Israel, todas distribuídas na região de Canaã. Eles conquistaram a região, já expliquei por que eles expulsaram os cananeus, já expliquei na aula passada. Se você tiver alguma dúvida sobre a divisão desses mapinhas, está na matéria Geografia Bíblica. Vou estar sempre dando um toquinho para você. Nessa matéria você aprende toda essa divisão, estado por estado, tá? De Israel. Muito bem. Mas você tem ali a região de Canaã, tudo distribuído às 12 tribos. Os levitas não herdaram terra, eles herdaram cidades, 48 cidades, porque eles vão cuidar da religião, portanto eles vão sobreviver dos dízimos e das ofertas. Só que eles não têm terra, eles recebem cidades para ficar ali ensinando o povo, tá bom? Muito bem. Agora o que acontece? Quando eles conquistaram a terra, eles estavam abençoados, a terra era muito fértil, é verdade, mas eles não eliminaram todos os cananeus, os inimigos, os jebuseus, gigazeus, cananeus, filisteus, enfim, heteus, os edomitas, os amonitas, né, moabitas. Eles não eliminaram todos esses povos, continuaram ainda ali um pouquinho, eles apenas conquistaram a terra, destruíram o exército dos inimigos, mas não eliminaram totalmente o povo. E este povo vai crescendo. Então o que o povo, um grupo preferiu o quê? Ao invés de eliminar, escravizar o povo da terra, fazer que o povo trabalhasse para eles, né? Entendeu? Ao invés de eliminar todo mundo, aqueles que foram vencidos tornam-se escravos. E o que acontece? O inimigo, porque eles eram inimigos, vai se fortalecendo, vai ficando forte, porque vai passando o tempo. E o povo de Deus foi relaxando. Aquele povo guerreiro que estava no comando de Josué, que lutaram, que conquistaram a terra, agora estabelecidos nas suas terras, uma terra fértil, vai relaxando, vai relaxando. É mais ou menos igual o crente, é igual, né? Acontece com muito crente. Ele tem um encontro com Cristo, então ele é escravo do pecado, ele está envolvido no pecado, mas ele tem um encontro com Cristo, ele é liberto. Ele é liberto de tudo, ele nasce de novo, ele começa uma nova vida, ele abandona o pecado e começa a viver uma vida agora de coragem com Deus, uma vida de buscar Deus, de dedicação, né? Mas aí passa um certo tempo, vai relaxando, não tem gente assim? Começa a ser abençoado financeiramente, começa a ser abençoado em todos os aspectos, aí vai relaxando. O inimigo vem, de novo a pessoa acaba se envolvendo com o pecado, aos pouquinhos. Não é assim que acontece na vida de muitos crentes? Não foi diferente com a nação de Israel, com as tribos. A tribo estava abençoada, a tribo estava numa terra tranquila, então eles queriam que descansar e na hora de trabalhar, colocar o inimigo para trabalhar. Só que o que acontecia? O inimigo crescia e acabava vindo a opressão. Olha que interessante. Nós estamos estudando o período teocrático, período do livro de Juízes, e contemporâneo é o livro de Ruth. Ele acontece no começo ali da história do livro de Juízes, a história de Ruth. Então vale a pena ler, é um livro pequeno, vale a pena ler. Muito bem, mas vamos aqui ainda no período teocrático. Então, um estado, né, que eu falei que cada tribo ficou numa terra, como se fosse o Brasil dividido em estados. Então uma tribo ou um estado começa a relaxar, o inimigo se fortalece e começa a oprimir. Aí o povo fica sendo oprimido pelo inimigo, quer dizer, o crente teve um encontro com Cristo, está liberto, nasceu de novo, está uma bênção, está servindo a Deus, é dedicado, mas começa a relaxar. Aí vem o inimigo e oprime. Mas o crente sabe que tem um Deus vivo, sabe que Deus pode ajudá-lo de novo, que Deus é misericordioso, busca a Deus, Deus liberta. Não é assim que acontece?
Não acontece que muitas pessoas que depois que tem o encontro com Cristo, relaxa, cai de novo na opressão, fica escravo de novo, aí pede misericórdia para Deus, Deus liberta de novo? Mesma coisa aconteceu lá. E nesse período Deus levanta vários juízes, mais de 10. Se você ler o livro de Juízes, só pelo título você vai encontrar mais de 10. Mas deixa eu citar alguns aqui rapidinho para você entender. Então, por exemplo, Eude. Eude era da tribo de Benjamim. Os moabitas, amonitas e amalequitas se levantaram como opressores. Dos 18 anos ficaram oprimindo o povo de Deus. Aí o Eude foi usado por Deus, libertou o povo e ficou ali governando, e o povo teve 80 anos de paz. Eu gostava de ler a história desse juiz, do Eude. Se você pegar o livro de Juízes, você vai ver que tem uma sequência de juízes, tá? O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia. Se você está estudando, está participando da aula de bibliologia, você já decorou esses livros. Aliás, eu vou cobrar do pessoal. Então tem a sequência de cada juiz, fala de cada juiz. É só ler os títulos no livro. É gostoso de ler o livro de Juízes. Mas o Eude deu uma coisa interessante, ele era canhoto. Era um juiz canhoto. E eu achei muito interessante, porque eu também sou canhoto. Então eu achei, um juiz canhoto, né? Quer dizer, Deus usa todo mundo, né? Independente. Porque teve um período que a Igreja Católica condenava quem era canhoto. Não era proibido, tinha que usar a mão direita. Você veja que coisa, né? E na Bíblia está aqui, ó, Deus usando um juiz canhoto, um homem canhoto sendo usado por Deus. Olha que Deus não faz acepção de pessoas. Que importante é isso aí. Muito bem. Então o povo pecou, o inimigo cresceu, dominou, o povo busca a Deus, Deus levanta um libertador. Vamos ver uma libertadora? Débora, da tribo de Efraim, olha aí na tela, junto com Baraque, de Naftali, era a tribo dele. Então olha uma mulher juíza aí também. Foram oprimidos pelos cananeus durante 20 anos. Aí Deus levantou esse juiz, venceram o inimigo e passaram a viver em paz. 40 anos, olha que bênção, né? Então, deu moleza, voltou para o pecado, porque com o pecado não se brinca, mas deu moleza, Deus levanta um opressor, fica de novo nas garras do inimigo. Aí, como conhece Deus, lembrava de Deus, buscava a Deus, pedia, e Deus levantava um libertador. Vamos ver outro libertador? Esse é famoso, você com certeza já viu falar. Olha aí na sua tela, Gideão. Ele era da tribo de Manassés. Então os midianitas e os amalequitas se levantaram. Eram os vizinhos deles lá. E durante 7 anos eles foram oprimidos. Aí Deus levantou Gideão. E Gideão ficou 40 anos julgando o povo. Olha como que são as coisas. Então, entenda como esse período. São mais de 10 juízes. O povo desobedece a Deus, Deus levanta o inimigo. Está lá o vizinho, lá o inimigo. Aí o que acontece? O povo fica sendo oprimido, busca a misericórdia de Deus, ora a Deus, Deus pede um libertador, Deus levanta um libertador. E esse libertador é chamado de juiz. Então, o livro dos juízes, que é o 7º livro da Bíblia. Então, entendeu? Então, Josué conquista a terra, o povo está habitando ali. Cada tribo tem a sua terra. Cada tribo tem a sua terra, menos os levitas, que os levitas viviam de dízimos e ofertas. Eles tinham 48 cidades distribuídas no território para ensinar a palavra, para oferecer os sacrifícios, para fazer o papel religioso. Muito bem. Aí o povo de uma tribo lá do norte, um exemplo, está lá, deixa de fazer a vontade de Deus, relaxa, aí Deus levanta um opressor. Aí o povo busca a Deus, Deus levanta um libertador. Vamos ver outro? Olha esse aqui, Jefté, da tribo de Manassés. O Jefté, eles estavam sendo oprimidos pelos amonitas, 18 anos de opressão. Aí Deus levanta, Jefté liberta o povo e durante 6 anos o povo vive em paz. Ele fica julgando. Agora, o Jefté tem uma história muito estranha, vamos usar esse termo, né? Uma história estranha. O que ele fez? Ele falou que se Deus desse vitória para ele, quando ele voltasse da luta, da guerra, se Deus desse vitória contra os amonitas,
primeira coisa que aparecesse na casa dele, na porta da casa dele, na entrada, ele oferecia em sacrifício a Deus. Logo na entrada, a primeira coisa que quando ele estivesse chegando na casa dele, aparecesse para ele ali, ele oferecia a Deus. Acontece que apareceu a filha dele. Olha que é agora. Você vê, eu falei até, né, que é uma coisa interessante. E muitos crentes perguntam, mas e agora? Ele obedeceu o voto, porque ele fez um voto. Essa é uma questão do voto, olha que delicado. Ofereceu ou não? Então, existe uma linha de teólogos que diz que ele ofereceu o sacrifício. Não quer dizer que Deus aceitou, mas ele tinha falado aquilo e ele ofereceu. Mas Deus não aceita sacrifício humano, é um negócio complicado. Então, o que acontece? Outra linha teológica diz que a filha dele foi viver, tipo assim, afastada das mulheres, como se fosse um convento, numa área sem ter contato com homens. Tem essa linhagem também. Mas, como nós não sabemos, tem assunto na Bíblia que não tem uma resposta. Então, cada crente tem liberdade para interpretar o texto. Mas está no capítulo 12. No capítulo 12 do livro de Juízes, a historinha de Jefté. Então, você deve ler na sua casa e vai ficar com essa dúvida, né? Porque eu ensino teologia já há muitos anos e nunca me tiraram essa dúvida. Então, na dúvida, eu acho que a filha dele não foi oferecida em sacrifício, na dúvida, tá bom? Mas não tem como afirmar, muito bem. Mas a história é essa daí. Agora, quer ver um bem famoso? Um bem famoso? Olha aí, na sua tela, Sansão. Ele era da tribo de Dan, Sansão. Ele venceu os filisteus. Eles foram oprimidos por 40 anos de opressão pelos filisteus. Aí Deus levantou Sansão e ele conseguiu, né, ficar ali, o povo ficou livre do opressor durante 20 anos. Agora a história de Sansão está aí, começa no capítulo 13 do livro de Juízes, tem toda a história de Sansão e tem até um filme, né, Sansão e Dalila. Interessante esse filme. Eu até aconselho, eu acho interessante, a pessoa pega o filme, primeiro lê a Bíblia, pega a Bíblia aqui no livro de Juízes e lê toda a história de Sansão, depois assiste o filme e compara, para ver se é isso mesmo, se está tudo em conformidade com o relato bíblico. Eu acho legal fazer isso aí, né? Primeiro lê o texto, pega aí, baixa o filme, eu não sei como é que pega o filme, Sansão e Dalila, faz uma pipoca, o tempo está merecendo, né? Uma Coca-Cola, um café para a criançada, um leite, ó, e fica aí, ó, todo mundo, e depois faz até um debate sobre o texto bíblico, o que o texto fala e o que viu no filme, né? E o filme ajuda também, porque você vai ver os costumes da época, tudo como era a época, os filisteus, olha que interessante, vale a pena, tá bom? Eu não sei se você já percebeu que uma matéria completa a outra. Por exemplo, bibliologia, para você entender bibliologia, você precisa estudar a história dos hebreus. Para você entender a teologia sistemática, você precisa conhecer um pouquinho de bibliologia, de história, para você poder localizar os textos. E assim vai. Uma coisa soma com outra. Olha que bênção. E a gente vai crescendo no conhecimento, tá? Bem, então vamos aqui usar esse tempo, esses 10 minutos, porque eu sempre digo para os meus alunos, para minhas alunas, que eu não tenho pressa. Graças a Deus a gente não precisa sair atropelando, mas o importante é que nós já começamos. Então nós estudamos, olha, na matéria bibliologia nós aprendemos os 5 primeiros livros da Bíblia. Então voltando aqui na história, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, não foi isso que nós aprendemos? Então ele vai narrar da criação do mundo, pois começa no princípio Deus criou, início, é o primeiro livro da Bíblia. Então vai da criação até o dilúvio. Então historicamente isso tem um tempo, nós não sabemos quantos anos, nós não sabemos, porque a cronologia da bíblica não é exata, mas é um tempo aí, tá? Muito bem, do dilúvio, no capítulo 7 começa o dilúvio, até a chamada de Abraão, que está no capítulo 12, tá? Aí nós temos 400 e poucos anos, aproximadamente, um pouco mais, um pouco, por aí, um pouquinho mais de 400.
esse período nós chamamos de governo humano, porque surgem ali os primeiros reinados. Lembra que nós estudamos Nimrod, como surgiu a idolatria? Porque nós não vemos idolatria antes do dilúvio, mas nós vemos idolatria na família de Abraão. Então, surge nesse período. Então, depois desse período, chega em Abraão. Agora, na história é importante algumas datas. Então, por exemplo, Abraão, nós temos uma data já bem mais precisa. 2000 anos antes de Cristo. Então, eu vou passar para você 2 números redondos agora para ficar fácil para você guardar. Abraão é um personagem importantíssimo da Bíblia. O pai Abraão, pai das 3 grandes das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, são descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, povo judeu descendente de Abraão. E o mundo muçulmano, os árabes também são descendentes de Abraão. Então, as 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá vendo? Muito bem, então esse período do capítulo 12 até o 50 nós chamamos período patriarcal. Mas nós sabemos da história mais ou menos, aí já tem prova arqueológica, já tem coisas encontradas na arqueologia, já desenterraram coisas da época de Abraão. Lembra que eu ensinei que em Ur dos Caldeus, onde ele morou, onde ele habitou, tinha até biblioteca? Então isso já foi achado. Então é catalogado como mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos. Tá? 2000 anos antes de Cristo. Agora, uma outra data mais ou menos é Davi. Davi, 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos. Então, se Abraão está 2000 anos, olha só, nós já estudamos Abraão. Depois vem, então tem 1000 anos, não é isso? 1000 anos de estudo, de Abraão até Davi. Então veja só, no primeiro livro da Bíblia, nós estudamos, começamos com o começo lá no início, depois nós vamos até o dilúvio, depois nós vamos até a chamada de Abraão e até José no Egito. Não é isso? José no Egito. Outra data importante que eu preciso que você memorize. Você já guardou 2. Abraão, recapitula aí, 2000 a.C. Davi, 1000 a.C. Agora tem mais uma data, só mais essa para hoje, porque eu preciso que você grave. Anote aí no seu caderninho. A data da destruição de Jericó. Por que essa data é importante? Porque a arqueologia já desenterrou a cidade de Jericó, já acharam aquelas muralhas caídas, a cidade queimada na época de Josué. E que data que eles chegaram que foi a destruição de Jericó? 1400. Olha que interessante. 1400 antes de Cristo. Então ela está certa, ó, ela está na sequência, né? Você tem Davi, você tem a destruição de Jericó e você tem Abraão, 1400. Agora vem a questão, por que eu estou falando isso aí? Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Lembra disso em bibliologia? Não foi Moisés? Lembra? Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Qual foi a data mais ou menos que ele escreveu? Lembra que eu falei entre 1400 e 1440 antes de Cristo? Então tá certo, não tá? Porque Abraão é antes de Moisés. Porque Abraão é pai, vem Abraão, aí vem todos os patriarcas, José, o último deles, vai para o Egito, o mais importante, por isso que a gente fala, o último José. Aí toda a família de Jacó vai morar no Egito, tá certo? Então depois eles vão ficar escravos, depois eles vão sair de lá, depois Moisés vai conduzir o povo no deserto, depois Josué vai conquistar a terra de Canaã, e a primeira conquista de Josué é Jericó. Ora, se Abraão é no ano 2000 a.C. e a destruição de Jericó é 1400, então 2000 menos 1400 dá 600, não é isso? 600 anos? Então de Abraão até a destruição de Jericó, nós temos 600 anos, que é 1400, 2000 menos 1400, não é isso? 1400. Então o livro de Juízes
o livro de Juízes que nós estamos estudando, ele é entre a destruição de Jericó e até Davi. Porque Davi não é o segundo rei de Israel, não é o período da monarquia que nós estamos aprendendo em bibliologia. Está vendo a importância da aula de bibliologia? Então eu já consigo colocar aí o livro de Juízes entre 1400 e 1000. Que dá o quê? 400 anos, mas eu tenho que colocar nesses 400 anos, eu tenho que colocar o livro de Josué, eu tenho que colocar o livro de Juízes, Ruth é contemporânea, mas está aí também, e o primeiro livro de Samuel. Tudo isso de história eu tenho que colocar nesses 400 anos. Olha que importante. Mas por que é interessante aprender isso aí? Lá na frente você vai ver que quando você for localizar um livro da Bíblia, você já vai pela cronologia. Por isso que essas datas são importantes. Eu vou explicar esse método para você. Bem, mas nós aprendemos na aula de hoje o período dos juízes. Então o povo desobedecia a Deus, Deus levantava um libertador. E esse libertador é chamado de juiz. Nós aprendemos sobre um pouquinho de... Tem o Eude, tem Otoniel, Débora, Sansão, Gideão, Jefté, tem outros juízes, são mais de 10 nesse período. E paralelamente, ou seja, de maneira contemporânea, no mesmo período acontece, no começo do livro dos Juízes ali está acontecendo a história de Ruth, que é o livro que vem depois do livro de Juízes. Ruth é a história de Ruth, que é muito interessante. Eu vou dar de dever de casa para você também. Ler o livro de Ruth. É tranquilo o livro de Ruth, ele vem depois do livro de Juízes. São apenas, 4 capítulos. Leia a história de Ruth. É muito interessante o que está acontecendo. E você vai ver a situação também, porque ele é contemporâneo. Vai mostrar mais ou menos a situação que vivia o povo de Deus nessa época. Mas o que você precisa salvar da aula de hoje? Que no livro de Juízes, o povo desobedecia a Deus, ficava oprimido pelo inimigo. Aí o povo, como conhecia o Deus verdadeiro e viu que errou, viu que pecou contra Deus, o que faz? Busca a Deus e fica pedindo: Senhor, dá um libertador, me livra de novo. Aí Deus levantava um libertador. Aí esse libertador é o juiz que ficava julgando o povo durante a sua vida. E nós tivemos juízes contemporâneos. Um juiz estava defendendo o povo no sul, tinha outro juiz lá no norte, porque cada tribo, essa opressão não era em todas as tribos simultaneamente. Não. Cada setor, cada área, tá bom? Muito bem. Agora, o último juiz, isso que a gente chama juiz de transição. Olha só, o povo tem rei? Não. O povo, cada tribo tem a sua liderança, e quando a tribo peca, o povo peca, vem o inimigo, oprime o povo, oprime aquela tribo, ela busca a Deus, Deus levanta um libertador. Esse libertador é chamado de juiz. Mas quem é que levanta? Quem é que livra o povo? Deus. Então, por isso é chamado teocracia, governo de Deus. Você não vê um governo humano ali. Você vê Deus levantando o libertador, usando de maneira poderosa esse libertador. Aquele libertador fica julgando o povo durante a sua vida e pronto. Tá? Mas o povo quer um rei. O povo vê que as nações vizinhas têm rei e pede um rei também. E Deus pede o juiz de transição. Por que juiz de transição? Porque sai da teocracia e vai para a monarquia. Vai ter um monarca, vai ter um rei. E como é o nome desse juiz? Samuel. Samuel é o juiz de transição. Mas sobre a vida de Samuel, eu vou falar, mas não vou falar nessa aula não, vou falar na próxima aula.